produtos milagrosos que toda dona de casa precisa conhecer. A pasta mágica é ideal para remover mofo e bolor de azulejos ou da borracha dos eletrodomésticos. Custa menos de R$ 10 e é super fácil de aplicar. Ela limpa até as manchas mais difíceis do piso sem precisar esfregar, economizando tempo e esforço. A tela protetora para o ralo do banheiro impede que cabelos ou sujeiras entrem e causem entupimentos. É discreta, eficiente e custa bem pouco. O rolo de tinta é perfeito para pequenos reparos, ideal para quem tem crianças em casa ou precisa retocar as paredes de um imóvel alugado. O spray desengordurante dissolve a gordura acumulada em panelas e fornos com facilidade, deixando a limpeza da cozinha muito mais prática. E a garra desentupidora com corpo flexível alcança facilmente sujeiras profundas no encanamento, removendo tudo sem complicação.